pessoal da nossa Casa na Arte, tudo bem por aí? Espero que sim, aqui tudo ótimo, animados para essa nossa conversa, espero que sim. E também espero que já estejam inscritos aqui, que compartilhem esse vídeo caso vocês curtam. Eu sou Vanina Sigrist e hoje nós vamos conversar sobre a minha lista de romances para maratonar. Esse termo se tornou bem comum, né? Na língua portuguesa, a gente costuma maratonar hoje em dia séries favoritas que a gente gosta, que tem 1, 2, 3, 4, 8 temporadas, muitas vezes fica aguardando ansiosamente pelos novos episódios, torcendo para que apareçam novas temporadas, enfim. Isso se tornou uma febre, né, nos últimos anos, em razão desses novos serviços também que oferecem séries televisivas ou séries originais dos serviços, das plataformas de streaming que a gente tem hoje em dia. Assim como a gente também maratona, muitas vezes, filmes bem longos, sagas, trilogias, enfim, no cinema. Mas hoje eu gostaria de falar sobre romances muito longos que exigem mais tempo, mais paciência e mais dedicação dos leitores e leitoras para que eles possam ser lidos do início ao fim. Eu escolhi de propósito alguns romances que são um desafio, porque hoje a gente lê pouco, lê cada vez menos, lê porque prefere assistir aos filmes e às séries, que são muitas vezes adaptações desses livros bem extensos, né? Catatal mesmo, esses romanções de 500, 600, 80, 800 mil páginas, muitas vezes, porque a gente acha mais fácil, em 1 ou 2 horas a gente consegue dar conta do enredo, acompanhar toda a trama, e a leitura de um livro com tantas páginas assim, com esse pouco tempo que a gente tem, às vezes também essa preguiça, essa falta de disposição, nos custaria muito mais tempo. Mas eu acho que os livros não valem apenas pelas histórias que eles contam, não é? Então eu acho que a gente deve sim encarar esse desafio de fazer a leitura de livros assim tão longos, mas que valem muito a pena por diversas razões. E eu poderia ter escolhido uma lista muito extensa aqui, apresentado outra seleção, mas enfim, eu decidi apresentar a vocês 3 títulos da literatura mundial. Se vocês jogarem qualquer um deles no Google, vocês vão encontrar essas referências. Ah, título A, título B, título C, já vou apresentar logo mais. Nossa, é um clássico da literatura mundial, né? Essas referências vão se tornar aí bem comuns e esse já é um fator que une os 3 títulos que eu vou apresentar aqui. Mas não só, vocês vão perceber que os 3 juntos, talvez eles ajudem a compor aí um arco temporal bem importante que, a meu ver, marca o início até o fim da modernidade e que diz muito a respeito da monarquia, dos sistemas político-econômicos que a gente criou, da ascensão e queda burguesa, enfim, dos valores que foram sendo com o tempo questionados. Então eu quero apresentar essa lista hoje aqui. 3 romances para maratonar. Começamos com o primeiro deles, já é um romanção, já é um livro bem longo, é o título Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, um livro que foi publicado em 1605 em Madrid. Cervantes é um autor castelhano, nascido em 1547 e falecido em 1616. É um livro dividido em 2 partes com mais de 140 capítulos. É uma história conhecida? Sim, provavelmente vocês já ouviram falar. Esses 3, inclusive, livros que eu vou indicar aqui, eles já têm adaptações, têm os seus filmes, têm músicas, inclusive, inspiradas, né, nessas obras. Mas eu gostaria muito de fazer o convite para que vocês vivessem essa experiência de maratonar na leitura. E não em frente à tela, mas na leitura. É difícil? É difícil.
né? A gente não empolga muito não, porque a gente vê que tem muitas páginas e que são livros muito longos, né? Ah, que preguiça, dá sono, enfim. Mas vale a pena ler o livro Dom Quixote e não assistir necessariamente ao filme, apesar de, né, existirem ótimas adaptações, né? Não são as adaptações que são ruins, mas eu acho que a gente deveria trazer um pouquinho para a literatura desse hábito de maratonar de filmes e séries que a gente já adquiriu. Se a gente fica 5 horas em frente à tela, poderíamos gastar essas 5 horas fazendo a leitura, por exemplo, de Dom Quixote, que conta a história, diz o livro, de um nobre fidalgo e seu fiel escudeiro, Dom Quixote e Sancho Panza, né? Narra as aventuras dessa dupla por algumas regiões, né? Por onde eles passam para fazer as suas andanças como se fossem cavaleiros, nobres, já muito retratados nesta época de Cervantes e, claro, anteriormente nos romances de cavalaria e nas canções tão famosas que falavam desse momento e também desses valores, né, que são simbolizados por esses cavaleiros que estão sempre defendendo uma certa ideia de Estado, defendendo também os preceitos religiosos, né, de uma certa instituição, de uma certa igreja e assim por diante, né, a nobreza, né, a questão um pouco da coragem, enfim, desses cavaleiros, né, desses nobres e assim por diante, é satirizada nesse romance de Cervantes. Porque Dom Quixote e Sancho Panza, de nobres e de fidalgos e de grandes senhores e cavaleiros, não tem nada. Dom Quixote na verdade, um grande leitor de romances de cavalaria e quer também agir no mundo à semelhança, né, destes livros, destes tantos livros que ele lia na vida. Era um ávido leitor e queria encontrar no mundo externo, né, no mundo real, os mesmos heróis que são cantados, né, nestes livros e que são idolatrados nestes livros, nestes romances. Então, só para contar um pouquinho do enredo, mas não é exatamente o enredo que importa, é a experiência de conhecer esse livro. Eu reservei um trechinho, é o último parágrafo do prólogo do livro, da parte 1, portanto, para que vocês sintam qual é o tom, qual o estilo, qual o nível, né? Qual o tipo também de humor, de sátira, de brincadeira, né? De tom assim super engraçado, irônico, jocoso que aparece aqui. Eu acho que é isso que vale a pena e que talvez num filme que mostre toda a ação aqui da história, né, estas aventuras propriamente ditas de Dom Quixote, talvez isso não apareça ou apareça de uma forma diferente, que é uma forma audiovisual. Aqui a gente tem o seguinte: não quero encarecer-te o serviço que te presto, está o narrador aqui se dirigindo diretamente ao leitor do romance antes mesmo de iniciar a narração. Não quero encarecer-te o serviço que te presto em dar-te a conhecer tão honrado e notável cavaleiro, mas sempre quero que me agradeças o conhecimento que virás a ter do grande Sancho Panza, seu escudeiro, no qual, segundo o meu parecer, te dou enfeixadas todas as graças escudeirais que pela caterva dos livros ocos de cavalarias se encontram espalhadas e dispersas. E com isto Deus te dê saúde e se não esqueça de mim. É assim que se encerra o prólogo deste romance Dom Quixote, que é a minha primeira indicação de livro para maratonar, né, em língua espanhola, língua castelhana, na verdade, para que vocês conheçam, para acompanharem essa brincadeira, essa ironia que acontece aqui,
porque Dom Quixote e Sancho Panza são retratados como cavaleiros e escudeiros ainda melhores do que aqueles que já existiam na tradição literária à sua época. Agora vamos ao segundo título, o segundo romance que eu indico. Na verdade é parte de uma obra muito grande, é uma série também, vejam só, as séries não acontecem só agora, as séries de livros também que compõem grandes obras, que tomam anos e anos dos seus autores e autoras para serem elaborados, serem publicados, enfim. E eu seleciono um volume intitulado Ilusões Perdidas, do autor francês Honoré de Balzac. Foi publicado em 1837 na França. Balzac é nascido em 1799, falecido em 1850. É um dos volumes da série La Comédie Humaine, ou A Comédia Humana. Olha só que título interessante. Esse volume é um volume que apresenta, assim como os demais, né, a comédia humana. Trata-se de um retrato, né, muito realista, claro, de hábitos, de costumes morais, enfim, políticos, econômicos, as várias profissões, as relações interpessoais que se estabeleciam entre diferentes classes sociais. Inclusive, neste período, na verdade, a ação se passa entre 1819 e 29, né, mais ou menos, e é um retrato, claro, de época e também um romance que traz críticas sociais muito contundentes. O título do volume, Ilusões Perdidas. E que ilusões são essas? Eu acho que são ilusões as mais diversas, inclusive do homem moderno e do projeto, acho que, de modernidade que nós mesmos construímos, que se inicia, segundo alguns gostam sempre assim de demarcar, em Dom Quixote, e passaremos agora por Balzac por um momento crucial desta modernidade e um pouco também do seu colapso. E uma das primeiras cenas que aparece no romance que eu gostaria de apresentar a vocês já é a diferença entre hábitos ainda provincianos e hábitos mais modernos, mais urbanos, mais metropolitanos. Enfim, toda a ação se passa, né, na cidade aí de Paris, que é uma grande cidade neste período, e que tem a ver com a prensa, com a tipografia, e olhem só que saboroso, neste trecho em específico, com apelidos que uns e outros se davam em relação àqueles que manejavam justamente essa prensa e estas máquinas. Este Séchard, que é o sobrenome de um justamente oficial lá de um prensador, né? Este Séchard era um antigo oficial prensador que, no jargão tipográfico, os operários encarregados de juntar as letras chamam de urso. Temos a prensa antiga, madeira, enfim, equipamento muito barulhento e tal, que não é, claro, tão veloz e tão prático quanto já a tipografia, né? O movimento em vai e vem, que muito se assemelha ao de um urso na jaula, daí o apelido de urso, e que leva os impressores do tinteiro à prensa e da prensa ao tinteiro, lhes valera talvez esse apelido. Como vingança, os ursos chamavam os tipógrafos de macacos, por causa do exercício contínuo que fazem para apanhar as letras nos 152 caixotins nos quais elas ficam. Por este e outros motivos, eu acho, vale muito a pena a gente também maratonar um extenso romance como este. Já o volume Ilusões Perdidas em si é um dos mais famosos da comédia humana e um dos mais extensos, né? E este projeto de Balzac,
lido por Proust. A gente até tem um vídeo aqui no canal em que a gente fala desta obra monumental de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. A Comédia Humana, lida por ele, é também um projeto destes que, né, abarca aí vários volumes, enfim, que contam esse retrato por vários e vários anos de uma sociedade como esta sociedade francesa. Vale muito a pena por conhecer essas referências, essas brincadeiras, essas críticas, esse tom ácido, né? Esse retrato que mostra apelidos dados por uns e outros, que são esses ofícios que à época surgiam e outros que já caíam em desuso, enfim, e como uns viam aos outros, e todo esse sarcasmo que aparece aqui, que eu acho vale muito a pena. E vamos então ao terceiro e último da minha lista de hoje, pelo menos, né? Que é um outro romance que vale a pena maratonar, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. E aqui já estamos então na literatura alemã. Um romance publicado em 1924, o autor é nascido ainda no século XIX, em 1875, e falecido em 1955. Faleceu inclusive na Suíça, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por esta obra. Creio ser a mais extensa dela, salvo engano, porque A Montanha Mágica em particular, ao contrário do Don Quixote e tal, eu não tenho aqui em casa em papel, mas eu me recordo de ter lido sim em papel o livro à época, quando estava no curso de letras na Unicamp, na biblioteca. Eu emprestei o livro, renovei o livro não sei quantas vezes, porque eu realmente li de cabo a rabo, como a gente diz, este livro, e é um livro de quase 1000 páginas, né? Precisa maratonar? Precisa maratonar, e vai ter que ter muita paciência nesse caso. E por que eu acho que é um livro que vale a pena, né? Que vocês conheçam, também selecionei um trechinho aqui. Hans Castor é um jovem, é o protagonista da história aqui, da narrativa. Ele sobe a montanha, e aqui tem a referência aos Alpes suíços, em Davos, na Suíça, para visitar um primo tuberculoso num sanatório, e estaria ali por poucas semanas e poucos meses, e ele vai ficando, e aquele ambiente que, né, é referido como a Montanha Mágica no título da obra, faz com que ele, na verdade, fique por muitos e muitos anos, por vários anos da sua juventude, e o faz passar por, né, vale aqui mais uma referência que todos gostam de dar em relação à obra, trata-se de um romance de formação. O que isso quer dizer? Que este jovem herói, né, este jovem protagonista passará por uma formação durante esta ação que transcorre por alguns anos neste sanatório, os passeios que os pacientes, enfim, fazem ali, os vários diálogos que são estabelecidos entre as várias outras personagens que aparecem, que são os pacientes, são os enfermeiros, cada qual com a sua profissão, com os seus anseios, tem alguns casais, enfim, por ali. E Hans Castorp vai passar alguns anos da sua vida nesse sanatório, e está colocado aqui toda esta questão da saúde, da doença, da morte, da iminência da morte, do que é estar enfermo, das reflexões que este estado de saúde física e mental em específico nos suscita, e todas as ponderações, né, e as conclusões que a gente tenta tirar da vida quando está num momento assim bastante delicado, e ele ainda mais sendo, né, muito jovem ainda, vai viver todas essas transformações e passa por essa formação. Daí um pouco essa referência a um romance de formação. Eu separei um trechinho em que ele fala justamente do tempo em que ele está ali e de como ele começa a somatizar e passa a sentir muitos sintomas que fazem com que ele fique por muito tempo depois nesse lugar. Ele quase que se interna voluntariamente e vive ali muitas reflexões e transformações da sua vida. Vejam só, na realidade, as razões que haviam levado o jovem Hans Castorp ao projeto desse passeio não se relacionavam somente com o seu bem-estar físico. Parecia-lhe que sua cabeça quente, o gosto ruim que ele a miúde tinha na boca
e as pulsações caprichosas do seu coração se deviam menos às dificuldades da aclimatação do que a certos fatores, como, por exemplo, as atividades do casal russo no quarto vizinho. É muito curioso. E outras referências, as tagarelices de uma senhora que estava também internada ali, brigas que às vezes aconteciam, certas rusgas, conflitos, e que fazem com que ele, que curioso, num auto-isolamento, passe a encarar o mundo e a vida de uma forma talvez mais madura, porque ele vai passar por esse amadurecimento, por essa transformação ali, estando de certa forma retirado de um turbilhão, né, social que ele poderia viver fora, na verdade, daquele ambiente. Então são 3 romances muito longos, muito importantes, todos eles considerados clássicos, de autores que não escreveram só estas obras, né, em específico, mas outras muito conhecidas, Morte em Veneza, por exemplo, de Thomas Mann, que também recebeu adaptações cinematográficas fantásticas, inclusive, é outro livro bem conhecido dele, mas bem mais enxuto. Eu decidi escolher o mais longo de propósito, que é para fazer esse convite para que a gente também maratone nos livros e não só nas séries e filmes. Então espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, compartilhem se sim e nos encontramos amanhã para o nosso saudão. Um grande beijo e até lá!